Olá, prezados! Passando aqui para falar sobre a Maratona de Porto Alegre. Tiveram várias perguntas, que fizeram para mim e eu quero compartilhar com vocês algumas curiosidades, sobre a maratona. Para quem não sabe, a maratona ela tem 42 quilômetros e 125 metros. Esse evento de Porto Alegre ele teve algumas outras atrações. Quais foram? Eles tiveram alguns outros eventos, eu vejo isso de uma maneira muito interessante, porque esse evento ele acaba acolhendo outras pessoas que querem participar do evento, às vezes a esposa, o esposo, o cônjuge, um amigo, que não tem interesse de correr 42 quilômetros, 125 metros, mas tem interesse de fazer uma corrida e participar desse evento, desse momento de confraria. Então, lá em Porto Alegre, foi dividido em a meia maratona, que é metade dessa distância, 21 quilômetros. A maratona, no domingo, são as provas principais. Tinha também a corrida rústica, que eram 7 quilômetros, a meia maratona 21 e a maratona no domingo 42. E tinha também o desafio gaúcho, que são 2 dias, o sábado e o domingo. As pessoas correm o sábado e o domingo. É um evento maravilhoso, a infraestrutura muito boa. Posso dizer para vocês de todos os eventos que eu já fui, que eu já participei, seja ele de corrida, de triatlon, de basquetebol, jogos universitários, enfim, de tudo que eu já fui, está entre as top 3, ou seja, as 3 melhores provas no que diz respeito à organização do evento. Então, sensacional. Eu quero trazer para vocês algumas coisas interessantes, que aconteceram e as pessoas conversando também. Alguns dados aqui que eu trouxe bem interessantes. A prova esse ano teve 16 mil inscritos, tá? Foi dividida na rústica, onde tivemos 1.902 inscritos, o 21 teve 5.342 inscritos e a maratona nós tivemos 5.221 inscritos. E o desafio gaúcho, que são os 2 dias, 246. Com relação a cada uma dessas distâncias, eu vou trazer para você aqui uma outra curiosidade, tá? Os estudos mostram que 1% da população mundial faz um evento como esse, ou seja, que corre uma maratona uma vez na vida. Então, ainda para muitos, um evento, correr uma distância como essa distante. Mas a gente vai falar sobre isso aqui. E algumas coisas interessantes com relação à estatística. Com relação à rústica, dos 1.902, 1.578 completaram, ou seja, 17% das pessoas completaram. A meia maratona dos 5.384, 4.559, 15% de pessoas desistiram. Com relação à maratona dos 5.221, 1.134 não completaram, ou seja, 22%, e o desafio gaúcho dos 246, 202 não completaram, ou seja, 18%. Evidentemente que eventos como esse são eventos que cada um tem um objetivo. Alguns querem de fato fazer esse evento, alguns são calouros, outros são veteranos, tem de tudo num evento como esse. Gente que já correu provas fora do país, gente que está tentando o índice para correr em provas oficiais fora do país, ou seja, existe uma infinidade de motivações, cada um tem, mas uma coisa eu quero chamar a atenção de vocês, tá? Isso me chama muito a atenção, como um profissional que trabalha com saúde e trabalha com longevidade, eu tenho visto algumas coisas com relação à corrida, que é o esporte, hoje, que mais machuca no mundo. Isso mesmo, é o esporte que mais machuca no mundo, é a corrida. Naturalmente, como gerontólogo, como especialista em longevidade, isso me chama a atenção porque eu não estou falando só de lesões físicas, tá? Eu estou falando também das questões emocionais, pessoas que entram num ciclo de treinamento, um ciclo de performance que muitas vezes
ela não é condizente, né, com o dia a dia da pessoa, com a rotina da pessoa. Então isso nos preocupa, né? Eu tenho colegas que trabalham especificamente, né, só com corrida, né? Então pessoas como Felipe Ribeiro, né, um colega meu que estudou comigo em Ribeirão Preto, trabalha no Instituto Wilson Mello, dá cursos pelo país, lá no Sírio também, libanês. Então, uma pessoa que tem grande propriedade, ele faz tanto a avaliação, né, quanto a prevenção e o tratamento, né, de lesões na corrida. Então, o que eu quero trazer para vocês, tá, com relação a tudo isso? Como eu trabalho sempre na prospecção pensando na longevidade, inclusive faço parte de uma assessoria que o slogan da assessoria, que é a triação, é atividade física para a felicidade. Isso, com certeza, né, corrobora com o que a gente pensa para a saúde. Me chama a atenção, muitas vezes, né, nesses eventos, algumas pessoas que não completam a prova ou que iniciam e terminam muito mal, né? Evidentemente, a gente estando em Salvador e viajando para Porto Alegre é um outro clima, tem várias outras questões que modificam o dia a dia, né, da gente. Então algumas coisas podem acontecer, principalmente relacionado a questões gastrointestinais, tá? Então isso pode acontecer tanto questões de vômito, diarreias e também a questão da diferença de clima, resfriados, gripe, então isso pode acontecer. Eu vou me atentar, né, tão somente às questões relacionadas às lesões musculoesqueléticas, tá? E também as questões emocionais que estão associadas a isso. Então, o que acontece? Algumas pessoas, né, chegam, né, após uma periodização, ou seja, um tempo de treinamento, num evento como esse, né, que a ideia é que você chegue preparado, mais descansado, tá? Então, essa é o grande desafio, né, de você fazer todo o ciclo de treinamento e fazer com que as pessoas não lesionem, tá? Repito, como profissional da gerontologia que trabalha com longevidade, a gente tem que sempre analisar, diante de tudo isso, né, carga de treinamento, de descanso, volume, intensidade, tudo isso interfere, né, na saúde, no descanso, né? O descanso a gente sabe que é tão importante quanto treinar. Como eu disse, cada uma dessas pessoas elas têm um objetivo, todas são legítimas. Agora, no que diz respeito à saúde, né, isso sim, a gente tem que ter um olhar percussiente, com atenção, com cuidado, com acolhimento para essas pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Me chamou a atenção, né, essas questões das desistências. Isso acontece, tá? Isso não é novidade e a gente sabe que nem todo mundo sabe, né, o que se trata, né, fazer corridas de endurance, não entende toda essa estratégia, seja de treinamento, seja de descanso, seja no dia do evento, repondo eletrólito, suplementação, o que come antes da prova, depois da prova, enfim, tem toda uma estratégia. Mas o que acontece é que eu estava lá e escutei muitas coisas somente como ouvinte, tá? Como também corredor, que eu fui lá correr a maratona no domingo. E me chamou a atenção nas conversas paralelas, né, seja na feira, seja no dia da meia maratona, seja no dia da maratona, as pessoas falando sobre as estratégias que elas montaram e o que aconteceu durante o ciclo. Achar normal, tá, que lesões, que é normal lesionar, isso é um equívoco, tá? Isso é um equívoco. Então a gente não pode banalizar, né, ou achar que quem machucou é porque está treinando forte e que isso é normal, que tem que acontecer. Não é normal, tá? Como não é normal também ter insônia, como também não é normal a pessoa não ter uma frequência de evacuação diária, como não é normal ter labilidade de humor. Então a gente não pode, né, banalizar isso, isso acontece com frequência, tá? Mas não é normal a pessoa, ou qualquer outra pessoa, ter essas disfunções que são, né, muitas das vezes, desconsideradas, mas que a gente que trabalha com longevidade, a gente sabe o quanto isso interfere na saúde a médio e longo prazo. E aí vem um ponto interessantíssimo, né? Muitas dessas pessoas, durante o ciclo, tiveram lesões, né, e não puderam treinar, né, seguindo todo aquele planejamento. Isso, de fato, atrapalha. Mas tem as pessoas que vão a si mesmo, né? E aí vem um ponto crucial. Não respeitando o que o corpo, né, os sinais que o corpo está dando, não escutando isso, acabam indo, né,
e fazendo procedimentos muitas vezes paliativos, né, como uso de medicações, né, uso de infiltrações, remédios analgésicos e técnicas que muitas vezes elas só tratam o sintoma. Né? Não ter, né, uma queixa não significa que não tem um problema. Tá? Isso muitas vezes é subclínico. E num momento como esse, que é um momento de estresse tanto físico quanto emocional, porque todos têm uma expectativa, isso é natural, acaba que isso, quando junta tudo isso, a pessoa tem, né, o corpo, ele realmente dá, né, sinais, né, e tudo isso que estava latente, que estava subclínico, acaba de fato emergindo, né, ou seja, de fato acaba aparecendo o sintoma e a queixa. Então, assim, algumas pessoas conhecidas, outras não, tiveram problemas como esse, né, já vinham com históricos de lesão, e o grande problema, né, dessas lesões, né, e o que é preditivo, né, o que coloca a pessoa em risco com relação a tudo isso, tem a ver muito com a pessoa que já tem lesões prévias, entendeu? A questão do ciclo, o tempo, né, de treinamento. Existe toda uma elaboração e um planejamento de microciclo, macrociclo, né, o que eu falei anteriormente, que você treine, chegue no dia do evento descansado, e muitas das vezes as pessoas não respeitam isso e acabam atropelando isso, né, dentro da preparação. Tá? E isso custa caro, né? Custa caro principalmente a saúde. Eu estou falando aqui, tá? Repito, cada um tem um desejo em fazer isso, mas a gente tem que ter o cuidado, tá? E falando sobre saúde, eu como profissional da saúde, que trabalho diariamente com pessoas jovens que estão prospectando e querendo ter uma velhice, uma longevidade, né, ativa, saudável, com qualidade de vida, e pessoas que já chegaram lá. Tá? Então a ideia é que a gente ajude as pessoas para que elas envelheçam, para que os anos passem e não pesem tanto. Então é nessa ótica, tá? Nessa visão que eu quis trazer para vocês, porque muitas pessoas me perguntaram também como é que foi, Henri, e como é que foi lá, me conta, né? Curiosidade mesmo, né? Lembrando que a São Silvestre só são 15 quilômetros, não é maratona, tá? A maratona são 42,125. As pessoas sempre falam isso, São Silvestre é uma maratona, então aqui um esclarecimento importante. Então, toda essa questão, né, de lesões prévias, essa questão de treinamento, seja de intensidade, seja de volume, né, essa questão do amadurecimento, né, do sistema não só cardiovascular, né, mas osteomioarticular. A gente sabe que se o indivíduo não tiver problemas cardiovasculares, o cardiovascular, ou seja, o coração-pulmão, ele vai evoluir, né? Vai evoluir, mas o sistema musculoesquelético ele não vai evoluir na mesma velocidade. Logo, isso a gente tem que ter um cuidado, né, para que a gente não atropele isso no sentido de querer fazer de uma maneira muito rápida, porque isso de fato expõe a pessoa, né, as pessoas a riscos, principalmente riscos de lesões. Né? Então, trazendo tudo isso aqui e todos esses questionamentos, eu quero falar para vocês o seguinte: quando for fazer um evento como esse, né, procure primeiro o acompanhamento de um profissional que entenda sobre isso, que tenha experiência, tá? Uma outra questão que eu recomendo para vocês, né, é respeitar, né, todo o planejamento para que você chegue no dia treinado e descansado. Então isso é importante, casar tudo isso. Tá? É importante também respeitar, né, os sinais que o corpo dá. Né? O corpo vai dar sinais que você está cansado, que você não está rendendo tão bem. Então respeitem esses sinais do corpo que o corpo está dando de vocês, para que vocês não façam, né, simplesmente por fazer, ou para dizer que fez, ou porque alguém disse que você não fez. Então tenham cuidado com isso, porque muitas vezes a gente observa que as pessoas fazem qualquer evento, seja esse ou seja qualquer outro, porque alguém disse que não fez isso, vira um desafio, né, vira muitas vezes challenge accept, como a gente fala, né? A pessoa aceita esse desafio, mas não é por ela. Né? Então, uma coisa é você fazer por você, porque você quer, porque você tem um desejo, porque você um dia sonhou com isso, e que isso seja, primeiro, né, saudável, de uma maneira que você possa sentir, né, durante essa jornada, todo esse ciclo, que você fez aquilo e que você fez porque você quis, entendeu?
fazer, né, isso de maneira com que você possa, né, em outros momentos fazer de novo, que não seja traumático, tanto na questão física quanto emocional, porque às vezes cria expectativas. Então a gente tem que pensar, né, num contexto como um todo, para que eventos como esse sejam aproveitados da melhor forma, né, e que a gente possa, através do esporte, que na minha opinião ele é inclusivo, né, ou seja, o esporte ele serve para incluir as pessoas, serve para que a gente possa ter, né, um momento de lazer, um momento que a gente possa interagir com as pessoas, com, né, o ambiente. A maioria das vezes as corridas são em ambientes ao ar livre, então contato com a natureza. Então pensem nisso, porque isso de fato é o grande valor do esporte, né? Essas questões relacionadas a marketing esportivo, no pain, no gain, faca na caveira, deixa eu dizer para vocês, isso não é saúde, tá? E se você está disposto a pagar por isso, né, entender o que está acontecendo, porque atleta de alta performance, a performance, na maioria das vezes, ele vai na contramão, tá, da saúde. Porque o indivíduo está tentando melhorar o tempo todo e deformando, né, além da parte plástica, né, no sentido do seu corpo, para conseguir performance. Então, tenham cuidado, a corrida é maravilhosa, mas é o esporte que mais está machucando no mundo. Então a gente que trabalha, né, com saúde, é dever nosso orientar, né? Os estudos vêm mostrando também que além de ser o esporte que mais machuca no mundo, entendeu? Não se sabe ainda se é porque hoje a gente tem mais praticantes, pessoas fazendo, ou porque tem a ver com a questão dos calçados. Pasmem, às vezes o calçado que promete corrigir uma pronação, corrigir uma supinação, ou os calçados, né, os tênis mais modernos com placas de carbono que prometem propulsão. Então, assim, não é sensato você achar que só colocando um tênis isso vai fazer você correr melhor, tá? Então a gente hoje entende que todo o trabalho de footwork do pé, ou seja, um trabalho específico de core do pé, seja relacionado à força, estabilização, tá, e mobilidade, um trabalho de força muscular que os colegas da educação física fazem com tanta maestria, né? São os profissionais que realmente entendem disso, tá? É importante falar isso. Um bom acompanhamento nutricional, né? Um bom acompanhamento clínico médico e um acompanhamento também com a fisioterapia para trabalhar preventivamente, tá? Então é importante que a gente junte tudo isso e que a gente veja, né, como a corrida ela pode sim ser, né, incluída em um dos fatores protetores, né, para uma boa qualidade de vida e até, né, falando em longevidade. Agora isso tem que ser bem planejado, tá? É importante falar isso, tá? Então eu quis trazer todos esses questionamentos, todas essas questões que eu vi nessa última viagem que eu fui agora para Porto Alegre, para a maratona. Foi muito bom viajar com a equipe, conhecer pessoas novas, correr lá, né? Foi maravilhoso, tá? Foi maravilhoso. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta, né? Deixa eu falar aqui, o pessoal entrou e vamos lá. Mandar um abraço para Marcinha, para Gileninho lá de Coité, Douglas, Ângelo, Aurinha lá de Coité também. Deixa eu voltar aqui. André Teles, Chau, Douglas, Bia, né? Bia fez uma excelente prova também. Parabéns, Bia. Plínio lá de Coité. Priscila Valadares, especialista, né, em cuidados com crianças e com a mãe. Gustavo Farias, esposo de Leila. Bel, também grande corredora, amiga. Fátima, tio Daniel Garrido, abração Daniel. Fal, Jair, Oséias, Márcio Rocha, grande treinador também. Deixe-me ver aqui. João Martins, Carla, Vanessa, Henrique, Rick, abração Rick Corredor, Gonzaga, Saulinho, tudo bem Saulinho? Paulo Pristo, oi Pepe, a gente estava falando aqui, Pepe, sobre a corrida. Pepe é uma das pessoas mais bem-humoradas que eu conheço. A gente ainda vai fazer stand-up, viu? Vamos fazer. Vocês querem fazer alguma pergunta? A gente falou aqui, eu vou deixar salvo, tá? Então depois vocês podem acessar também. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta, que quer falar algo?
Celo Roque, jogador de basquete. Também joguei basquete. Pois bem, então, eu me coloco à disposição, tá? Eu gostaria de trazer todas essas questões que emergiram nessa viagem agora, para Porto Alegre. Falar que a corrida ela é maravilhosa, você tem a corrida, você tem o pré, você tem a corrida e o pós-corrida, né? A confraria, o café da manhã, o bate-papo. Então esses ambientes tem uma ambiência, né, muito boa e é extremamente salutar, né? Faz parte, né, de uma das coisas boas é poder interagir com as pessoas e estar com os amigos, tá bom? Então estou à disposição, se tiver qualquer dúvida com relação ao que foi falado aqui, ou outra dúvida, manda para mim no direct que eu estou à disposição, tá bom? Abração a todos, né? Muito obrigado a todos que estiveram até aqui comigo, viu? Excelente semana a todos, abração!